Olá, seja bem-vindo ao canal The Nations. Hoje quero estar compartilhando uma passagem bíblica, um texto da Palavra do Senhor e uma reflexão para as nossas vidas sobre quando Deus ele permanece em silêncio por um tempo, quando Deus ele está trabalhando, tem um propósito em curso, Deus está operando, Deus ele fica em silêncio. E hoje nós vamos estar vendo esse silêncio de Deus na vida de Jacó. Como eu estava falando no vídeo passado, que o plano da redenção, o propósito que Deus tem na palavra dele de revelar o plano redentor, ele é concêntrico e ele é expansivo. Conforme nós vamos avançando no texto bíblico, nós vamos vendo detalhes desse plano de Deus sendo revelado e sendo acrescentado. E como eu disse no vídeo anterior, que Deus precisava de uma nação para trazer o Salvador da humanidade, Deus precisava de um lugar específico para esse povo habitar, Deus precisava Ele mesmo dar as leis para este povo, toda a lei cerimonial também, como adorar, como servir, como sacrificar, como viver para esse Deus. Israel foi escolhido por Deus com o propósito de ser uma nação sacerdotal, uma nação que servia ali a Deus, cumpria ali o propósito de ligar o homem até Deus, através dos sacrifícios, através ali dos cultos, todo o ritual de sacrifícios. O sacerdote então apresentava a culpa do povo diante de Deus. E, como eu disse, Deus precisava de um lugar, de uma nação específica, de um lugar, de um povo abençoado. E na vida de Jacó, Deus então ele começa a trabalhar a questão de uma nação se expandir, de um povo, de uma família se expandir e vir a se tornar uma grande nação. Porém, Deus ele opera e trabalha em toda e qualquer circunstâncias. Deus sabia que haveria a fome que viria sobre Canaã naquele tempo, naquele período. Deus então ele envia José à frente na terra do Egito. Ali na terra do Egito, nós conhecemos a história de José, sabemos que José passou por duras provações naquele lugar, que ali José foi vendido pelos seus irmãos, José foi ali injustiçado na casa de Potifar, José passou anos no cárcere, mas teve um dia que Deus então trouxe José para fora do cárcere e José se torna ali governador do Egito. Tudo isso estava no plano e no propósito de Deus, para que depois Deus pudesse poupar a família de Jacó, a família ali dos patriarcas, conservar em vida e também dar continuidade a esse propósito, a esse plano de criar uma nação para si, a qual futuramente ele viria trazer o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade. Então, eu quero analisar essa história, a história de José, a história de Jacó, quando ele perde José. Jacó ele envia José com a idade de aproximadamente 17 anos para ir visitar os seus irmãos ali aonde estavam pastoreando. Ele tinha levado o rebanho para procurar pasto. Pasto naquela região não era tão fácil de achar, por isso que eles andavam longas distâncias, às vezes cidades vizinhas, para procurar aonde colocar o rebanho, as ovelhas ali, os cabritos, as cabras, todo o rebanho para o pastorear, para pastar, melhor dizendo. Então, num desses dias, nós conhecemos a história, José ele é vendido pelos seus irmãos, ele é lançado numa cisterna, depois ele é vendido pelos seus irmãos ali para a terra do Egito, e a notícia que chega para Jacó, ali quando os irmãos de José enviam a túnica de 7 cores que Jacó tinha presenteado a José, envia com sangue de animal. Jacó, quando pega aquela túnica, ele tem certeza de uma coisa: José, meu filho, está morto. Uma besta fera do campo, uma besta fera o devorou, o matou.
E essa foi a notícia que chegou até Jacó. E foi essa notícia que Jacó guardou por aproximadamente 22 anos. Veja, tenho certeza que, eu creio que Jacó, ele orou a Deus. Ele talvez tenha perguntado a Deus, Senhor, mas por quê? Senhor, ou então até mesmo se culpado, Senhor, por que eu enviei José tão novo ali, sozinho, para visitar os seus irmãos? Talvez viesse culpa, talvez viesse acusação, talvez viesse ali um luto que não foi superado por Jacó. E em todo esse tempo Deus esteve em silêncio. Isso que é interessante, o silêncio de Deus que nos machuca muitas vezes, fere muitas vezes nós queremos entender o que está acontecendo e nós clamamos a Deus e Deus ele permanece em silêncio. Saiba que quando Deus estiver em silêncio, quando a sua vida estiver passando por um momento talvez difícil, provações, transições, mudanças que você não está compreendendo, não está entendendo e Deus permanece em silêncio, pode ter certeza de uma coisa, Deus ele está operando e trabalhando em algo, um propósito muito maior, um propósito que agora eu e você não conseguimos compreender, mas amanhã, quando Deus quebrar esse silêncio, quando Deus responder, quando Deus falar com você, pode ter certeza que você vai compreender a magnitude, o tamanho da obra que estava em curso enquanto Deus permaneceu em silêncio. Assim foi na vida de Jacó. Tanto é que José, ali no Egito, quando os irmãos de José descem ao Egito para comprar alimento, isso já estava no segundo ano da fome que tinha assolado aquela região por aquele tempo. Então, os irmãos de José são forçados a descer ao Egito para negociar comida. Egito, naquele tempo, que era uma potência naquele tempo, o Egito tinha mantimento, o Egito estava sendo administrado por José, tinha mantimento para passar por todo o período de fome, que ainda faltava 5 anos. E José ali, quando seus irmãos chegam, José reconhece os seus irmãos, mas os irmãos de José não o reconhecem. E assim José ele trama algo para forçar que os seus irmãos retornassem ao Egito novamente. José indaga os seus irmãos, conhecendo quem era, mas José indaga os seus irmãos, vocês têm outro irmão? Porque Benjamim, irmão de sangue de José, filho de Raquel, ele mais novo que José, ele ficou com Jacó. Jacó ali, ele não largava Benjamim. Benjamim era como se fosse ali o consolo para Jacó pela perda de José. José morreu, a crença de Jacó era que José estava morto. José morreu, mas tem aqui o seu irmão mais novo, Benjamim, e Jacó era apegado. Judá vai falar depois para José que a alma de seu pai é apegada ao menino. Então, veja, José começa a indagar os seus irmãos. O seu pai, o vosso pai ainda vive? Vocês têm ainda mais um irmão? E ali os irmãos de José, sem saber que estavam diante de José, começam a falar assim, nós temos um pai, ele ainda vive, nós temos mais um irmão mais novo na terra de Canaã. Então José ele começa então a traçar um plano para que forçar que os seus irmãos voltassem novamente ali no Egito e trouxessem o seu irmão mais novo, Benjamim. E ali eles negociam alimento na terra do Egito, porém José deixa cativo ali com ele na terra do Egito a Simeão para forçar com que Benjamim voltasse na próxima leva, voltasse com os seus irmãos novamente. E então os irmãos voltam para Jacó, os irmãos relatam tudo o que aconteceu no Egito ali a Jacó, e passado algum tempo, o mantimento que eles trouxeram do Egito está quase acabando novamente, e ali Jacó ele manda os seus filhos novamente, descer ao Egito novamente, vai lá, compre alimento novamente para nós. Porém, os filhos de Jacó, os irmãos de José, eles falam, o Senhor da terra nos asseverou que se nós não levasse o nosso irmão mais novo para confirmar que as nossas palavras eram verdadeiras diante dele, ele não vai negociar conosco, nós não vamos nem ver a cara dele para negociar alimento. Aquilo ali soou como algo muito ruim para Jacó, porque Jacó já tinha vivenciado o luto de José. Jacó estava ainda remoendo ainda a perda de José e a sua alma pegada a Benjamim. Então,
Jacó não queria, relutou, não permitiu Benjamim descer. Jacó exorta os seus filhos e fala: por que vocês fizeram isso? Eu já estou desfilhado de José. Simeão já não está aqui, Simeão ficou no Egito, por que vocês agora querem levar Benjamim? E ali os filhos de Jacó, os irmãos de José, falam com ele: pai, nós precisamos descer, mas levar Benjamim para testificar que as nossas palavras são verdadeiras, senão nós não vamos ter chance de negociar com o homem ali do Egito. E ali, então, depois de muita relutância, Jacó, ele fala: então descei e levai a Benjamim, que o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do Senhor do Egito. E ali Benjamim desce com seus irmãos, eles vão até José, eles negociam alimento novamente. Ali depois José, ele se dá a conhecer aos seus irmãos, né? Quando ele vê Benjamim, a Bíblia fala que o seu íntimo se comoveu muito, ele quase chorou na presença dos seus irmãos, e ele se retirava para chorar, né, escondido, para que seus irmãos não desconfiassem. Mas chegou um momento onde que José não segurou mais o choro, não segurou mais a emoção e se revelou aos seus irmãos: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito, mas que não suba acusação na mente de vocês, porque saiba que para a conservação da vida, Deus me enviou na frente, porque ainda é o segundo ano da fome, resta 5 anos ainda que a terra não terá como produzir, não terá como semear, cegar, porque a terra está passando pela fome, está passando por uma dura fome aqui por esses tempos. Então, veja, ali José então revela a Faraó também que os seus irmãos são chegados, e José ele envia então os seus irmãos novamente, agora com a comitiva, com carros, para trazer Jacó ali da terra de Canaã para habitar na terra do Egito, e José cuidaria de toda a sua família, cuidaria de Jacó. Esse foi o plano que Deus traçou para preservar o seu povo da fome, a família de Jacó, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, preservar da fome e conservar em vida. Também, mas tem um plano secundário. Deus sabia que, à medida que as famílias iam crescendo, os clãs iam crescendo e se dividindo em outros clãs, havia um risco ali da família, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó se espalharem por diversos lugares e formarem novas tribos, nações, que era comum naquele tempo. Então, Jacó, com toda a sua família, aproximadamente 70 almas, descendo ao Egito, e ali por 400 anos, 4 séculos, vivendo ali no Egito, Deus sabia que ali cuidaria deles, que ali eles cresceriam, se multiplicariam, mas mantendo uma mesma língua, um mesmo costume, a crença em um mesmo Deus, a crença nas promessas que Deus tinha feito, e permitiria ao povo crescer unido, aguardando a promessa de Deus. Esse é um plano secundário. Preservar o povo da fome, mas também fazer com que o povo se multiplicasse em um mesmo lugar, sem se dispersar, sem se espalhar, como era costume naquele tempo. Os povos iam crescendo, se espalhando e formando novos clãs, povos, novos clãs, nações por aquela região. Então veja que ali José então manda trazer Jacó. Depois de 22 anos, crendo que Jacó estava morto. 22 anos acreditando em uma mentira, acreditando que José estava morto, que uma besta fera tinha devorado José. E ali foi necessário, no capítulo 46, foi necessário Deus falar com Jacó de noite. O capítulo 46 de Gênesis diz assim: e partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito,
e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Vamos refletir sobre essa passagem. Vamos meditar. Deus, então, estava por trás de todo esse plano, enviou José na frente no Egito, José se tornou governador do Egito, Deus tinha um plano, a fome veio sobre a terra, Deus agora tem a provisão para conservar a descendência de Abraão, Isaque e Jacó em vida, o povo da aliança, o povo da promessa, o povo ao qual Deus tinha um plano de fazer deles uma grande nação e através dessa nação trazer o Salvador da humanidade. Então, Jacó recebe a notícia que José está vivo. Jacó, ele vê todo o mantimento que José enviou, os carros puxados a cavalos para levar Jacó de novo, descer com Jacó ao Egito. Porém, foram 22 anos crendo num luto, 22 anos vivenciando um luto, vivenciando uma perda, 22 anos vivenciando aquela angústia, talvez culpa, talvez acusação, 22 anos daquele jeito. E mesmo diante de uma notícia daquela, uma notícia boa, que José está vivo, vamos lá, vamos ver, vamos descer, vamos nos alegrar. Jacó temeu. Jacó estava com receio de descer ao Egito. O humano de Jacó falou mais alto. Talvez entrou a dúvida, não sei, talvez a preocupação de descer ao Egito. Eu sei a história de Abraão e Isaque na terra do Egito, quando passaram pelo Egito. Então, foi necessário Deus aparecer a ele de noite, em visão, e aqui é um trecho da palavra do Senhor que eu amo, porque é só nesse momento que Deus ele quebra o silêncio com Jacó a respeito da vida de José. É só neste momento que Deus tem que vir e falar com Jacó, Jacó. Eu estive no controle o tempo todo. Eu estava traçando esse trajeto o tempo todo, eu estava trabalhando esse tempo todo, por mais que eu estive em silêncio por 22 anos. O interessante em hebraico é algo bonito, porque em hebraico diz Vayomer Elohim le Israel b'mayorati halayla Vayomer Elohim Yaakov Yaakov Vayomer Hineni Vayomer Anohi El Elohei Avcha. E disse Deus, Jacó, Jacó. E disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Essa parte é muito linda quando Deus fala, Jacó, Jacó, eu sou Deus. Jacó estava com medo de descer ao Egito. Jacó estava com medo, por mais que eram boas notícias de que José estava vivo, Jacó temeu, Jacó estava com medo. Vou descer ao Egito, vivenciei tudo isso, 22 anos sem uma resposta de José, sobre José, sem uma resposta para as orações. E Deus fala, quando Deus decide quebrar o silêncio sobre José, Deus simplesmente fala, Jacó, Jacó, eu sou Deus. Eu faço conforme eu quero. Eu tenho os meus planos, a minha forma de operar, os meus propósitos, meus pensamentos são maiores, meus planos são maiores. Eu sou Deus. E algo também que me chama a atenção é que o próprio Deus, no capítulo 35, muda o nome de Jacó para Israel. O próprio Deus, no capítulo 35, ele fala, o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o teu nome Jacó, mas e sim Israel. E ali Deus o abençoa. Tanto é que o escritor aqui de Gênesis, que é atribuído a Moisés, a autoria do livro de Gênesis, do Pentateuco no geral, é atribuída a Moisés. Então o escritor de Gênesis ele se refere a Jacó como Israel. Ele fala, e partiu Israel com tudo que tinha. Porém, enquanto o escritor e aqueles que observam, leem, veem a história de Jacó
o olham como Israel, o chama de Israel, Deus ele vem no íntimo, no particular, com Israel, vamos por assim, já vamos chamar de Israel. Vai no particular e fala e chama Jacó, Jacó. Mas espera, foi o mesmo Deus que falou, o nome dele não se chamaria mais Jacó, seria Israel. Agora Deus está chamando ele de Jacó, Jacó. E Deus falou algo comigo, enquanto eu meditava nessa palavra, que as pessoas o via como Israel. E era verdade, era o que Deus tinha determinado, Deus que mudou o nome dele. Porém, no momento em que Israel estava temeroso em descer ao Egito, preocupado, vivenciando toda aquela circunstância, aquela situação, Deus conhece o interior. Deus conhece a fragilidade, Deus conhecia ali pelo nome de nascimento. Jacó era o nome de nascimento dele, um nome que praticamente ele recebeu por algo desde o ventre. Jacó, então quando Deus fala Jacó, Jacó, Deus está falando, eu conheço o teu interior, conheço você desde o nascimento, eu sei a tua história. Eu conheço a tua história, eu conheço desde o seu nascimento a tua trajetória, o significado do teu nome. Então, Deus nos conhece pelo nome. Muitas pessoas, às vezes, podem nos conhecer por título, talvez pastor, talvez presbítero, talvez diácono, talvez doutor, talvez fulano de tal, mas Deus ainda continua nos conhecendo pelo nosso nome de nascimento. Deus ainda continua nos conhecendo pelo nome que nós recebemos muitas vezes no ventre da nossa mãe. Quando nós recebemos ainda dentro da barriga da nossa mãe, Deus já nos conhecia e conhece o nosso nome de nascimento, a nossa história, toda a nossa trajetória. Ainda que a sociedade, ainda que o próprio Deus muitas vezes muda o nosso nome, como foi com Jacó, de Jacó para Israel, ainda que o próprio Deus falou para ele, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, Deus ainda conhece nosso nome de nascimento, toda a nossa caminhada, toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Deus nos conhece no íntimo, no particular, Deus sabe os nossos temores, os nossos medos, as nossas preocupações. E depois de 22 anos, continuando, depois de 22 anos, Deus, ele, quando decide quebrar o silêncio de Jacó, com Jacó acerca de José, Deus fala, eu descerei contigo ao Egito, eu te abençoarei, eu farei de ti ali uma grande nação, e José, teu filho, que você pensou que estivesse morto, que você acreditou que estivesse morto por todos esses anos, e acreditou com razão. Eu sei que a notícia que chegou até você é de que José estava morto. Eu sei que a notícia, as circunstâncias que te cercavam, te fez acreditar nisso. Eu sei que você teve todos os motivos para acreditar que ele estava morto. Mas Jacó passou 22 anos acreditando em uma mentira. Deus estava trabalhando. Talvez você passou longos anos da tua vida acreditando em algo que o adversário fez você acreditar. Que o inimigo soprou uma mentira no teu coração, nos teus ouvidos, e você acreditou e carrega essa mentira por 22 anos. Hoje, Deus fala para a tua vida, eu sou Deus. Eu sou Deus. Deus talvez esteve em silêncio todo esse tempo na tua vida e na tua história. Mas hoje Deus fala para ti, eu sou Deus nessa situação. Eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus na tua história. Eu estou trabalhando. Eu estou operando. E quando eu resolver quebrar o silêncio sobre isso que tem apresentado a mim em oração, saiba, eu te revelarei algo mais profundo. Eu te revelarei o propósito real que eu tenho por trás dessa circunstância, dessa situação, porque o meu propósito não para. O meu projeto está em curso na tua vida. Creia, creia. O silêncio de Deus não é que Deus te abandonou. Tome a história de Jacó como exemplo. Jacó experimentou o silêncio de Deus por 22 anos acerca da vida de José. E quando Deus fala com Jacó, Deus então ali revela o propósito maior, a magnitude do que ele estava fazendo na vida de José e a magnitude do que ele ainda tinha com Jacó para estar realizando. A promessa de Deus não caiu por terra. A promessa de Abraão, Isaque e Jacó,
de que deles faria uma grande nação não caiu por terra. Assim é na tua vida. As promessas de Deus não caíram por terra. Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, se ele fez a promessa, creia que ele vai cumprir na tua história e na tua vida. Deus me trouxe hoje aqui para estar compartilhando essa história, esse trecho da história de Jacó e de José. Algo que mexeu muito comigo, fala fortemente ao meu coração. E algo que me leva a confiar mais ainda em Deus, no trabalhar de Deus, no operar de Deus e principalmente, quando Deus estiver em silêncio, eu me apego ao Senhor, eu confio no Senhor, porque eu creio que Ele está operando e Ele está trabalhando